Viu como é que é importante a presença do pronome relativo? Agora nós vamos fazer alguns exemplos, mostrando o pronome relativo ligando duas orações em um só período. Comigo, na tela. Olha só, queridão. Aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó. Eu vi as árvores, atenção. Eu vi as árvores você cortou. Veja que aqui eu tenho dois verbos. Dê-me os dois verbos. Eu tenho o verbo ver e eu tenho o verbo o quê, por favor? Cortar. Aqui, querido, eu estarei diante de duas orações. Ó. Aqui eu tenho um período o quê? Composto. São duas orações? Sim, porque eu tenho dois o quê, por favor? Verbos. Mas se você prestar atenção, essas duas orações eu tenho termos repetitivos. Eu tenho aqui, ó, árvore e eu tenho uma repetição de árvores. Olha como é que fica sem coesão. Olha como é que fica sem coerência. Eu vi as árvores você cortou. Fica feio, fica repetitivo, né? Dá a entender que quem está produzindo o texto não tem noção de coesão. Então vamos agora a resumir, ó. Vamos resumir as duas orações em um só período. Nós vamos reunir as duas orações em um só período, dando coesão, coerência, progressão, logicidade, clareza, entendimento, objetividade. Então vamos unir, ó. Eu vi as árvores que você cortou. Valério, quantos verbos eu tenho aí, querido? Ó, eu tenho o verbo ver e eu tenho o verbo o quê, por favor? Cortar. Eu tenho dois verbos, período o quê? Composto. Dois verbos, duas orações, período composto. Agora, olha só o que vai de fato acontecer. Ó, eu vi as árvores que você cortou. Então, o primeiro passo, eu busquei os verbos. Quantos verbos eu tenho? Dois. O verbo ver e o verbo cortar. O segundo passo, vou ao pronome relativo. Cadê o pronome relativo? Que. Olha o pronome relativo aqui, ó. Que. Esse que é pronome relativo? Sim. Valério, como é que eu sei que esse cara é pronome relativo? Vou ensinar. É só você ir até o fim comigo, ó. Esse que você vai aprender daqui a pouco, ele é pronome relativo. Pronome relativo, ele tem função? Sim. Ele substitui um termo da oração anterior, chamado antecedente. Esse que aqui, ó, qual que é o antecedente desse que? Esse que, ele tem um antecedente. Qual que é o antecedente aqui, por favor? Árvores, que é um substantivo. Então, o pronome relativo, atenção, ele caracteriza-se pelo duplo papel, ó. Vem comigo aqui, ó. Duplo papel, primeiro, o pronome relativo, ele substitui um termo da oração anterior. Esse que faz referência a quem? A árvore, que é o seu antecedente, que é o seu substantivo, chamado de antecedente. Ok? Tá substituindo, ó. Ok. Então, todo pronome relativo que nós vamos aprender, ele é divisor de oração. Ele é divisor de oração? Sim. Ele tem que dar ligação. Ele tem que ligar uma oração a uma outra oração. E todo pronome relativo, eu não posso esquecer isso, ó. Pronome relativo. Primeiro, substitui um termo da oração anterior. Esse que está substituindo árvore, evitando a sua repetição desnecessária, chamado de antecedente. O pronome relativo substitui o termo da oração anterior. Esse que está substituindo árvore, que é o seu antecedente. Ok? 2. Pronome relativo, ele inicia uma nova oração, chamada de oração subordinada adjetiva. Então, todo pronome relativo, ele vai iniciar uma oração, que nós vamos aprender, subordinada adjetiva. Todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. A oração que o que pronome relativo iniciar é uma oração subordinada adjetiva. A outra é chamada de oração o que, por favor? Principal. Então, toda oração introduzida pelo pronome relativo dá-se ao nome de oração subordinada adjetiva. E a outra só pode ser oração principal, já que não existe oração principal sem oração subordinada. Agora,
você vai se emocionar. Veja que a função do pronome que é o pronome relativo, é substituir o nome o que, por favor? Árvore. Está substituindo o nome árvore? Sim. Ou seja, ele substitui evitando uma repetição desnecessária. Que a função do pronome relativo é a função de evitar a repetição do seu antecedente. Então, ó, esse que, ele substitui o nome árvore, que é o seu antecedente, evitando que seja repetida uma palavra da oração anterior. Então, esse que está evitando a repetição desnecessária do substantivo árvore. O pronome relativo nos permite reunir duas orações em uma só, em um só período. Então, esse que, ele tá fazendo o que? A função desse que? O pronome relativo nos permite reunir duas orações. Eu vi as árvores você cortou. Esse que, então, o pronome relativo nos permite reunir duas orações em uma só. Então, dando coesão, ó, dando eu vi as árvores que você cortou. Esse que evita a repetição desnecessária de árvore. Então, a função do pronome relativo é isso. A função do pronome relativo é isso. O que, Valério? Evitar a repetição desnecessária do seu termo anterior, dando coesão, dando progressão, sequenciação, clareza, objetividade ao texto. Então, ficou aqui assim, ó. Eu vi as árvores que você cortou. Veja que todo pronome relativo, ó, ele será chamado de elemento coesivo. Por que elemento coesivo? Ele tem a função de ligar duas orações em um só, o que, por favor? Período, evitando uma repetição desnecessária do seu termo anterior, dando sequência, dando clareza e dando coerência ao texto. Muito bem. Eu até coloquei isso aqui para você, ó. Olha só que eu já coloquei, ó. Veja que a função do pronome relativo, o que, é substituir o termo o que? Árvores, que é o seu antecedente, evitando que seja repetida uma palavra da oração anterior. Então, Valério, esse que, ele evita a repetição do substantivo árvores. O pronome relativo nos permite reunir duas orações em um só período. Ó. Veja mais um exemplo. Se você não entendeu, se não ficou claro como dia, eu agora vou te dar mais um exemplo. Então, vamos lá. Para ficar mais claro. Comprei o livro, ponto. Você recomendou o livro. Quantos verbos nós temos? 2 verbos. Temos 2 verbos, nós temos 2 orações. Comprei o livro, ponto. Você recomendou o livro. Veja que o termo livro está sendo repetido, dando uma repetição desnecessária. Aí o pronome relativo tem uma incumbência. Eu tenho 2 orações. Eu vou utilizar o pronome relativo para quê? Para unir 2 orações em um só período e evitar a repetição do termo que, por favor? Livro. Então, olha lá. Resumindo, as 2 orações em um só período. Temos, comprei o livro que você recomendou. Poxa, professor, ficou excelente. Primeiro passo, buscar os verbos. Comprar e recomendar. Se eu tenho 2 verbos, diga lá, período o que, por favor? Composto. Período composto. Se o período é composto, o que eu vou fazer agora, Valério? Eu vou buscar o divisor. Primeiro divisor, pronome relativo. Eu tenho pronome relativo? Tenho. Esse que, ele é pronome relativo, que eu vou ensinar você a encontrar esse cara dentro do texto. Vou ensinar você a utilizar para produzir o texto. Esse que é pronome relativo? Sim. Todo pronome relativo tem incumbência. A primeira incumbência do pronome relativo. Qual é a primeira incumbência do pronome relativo? Ele tem que ter antecedente um substantivo. Esse que tem antecedente um substantivo. E a função do pronome relativo o quê? É evitar a repetição desnecessária do seu termo, do seu antecedente. Então, esse que evita a repetição desnecessária do termo que, por favor? Livro. Então, vai ficar, comprei o livro, barra, que você recomendou. Então, esse que, ele está unindo 2 orações em um só período, evitando a repetição desnecessária do termo que, por favor? Livro.
dando coesão, dando sequenciação, progressão ao texto, tornando o texto coeso e coerente. Valério, então a função desse que aqui é unir duas orações em um só período. E não posso esquecer que todo pronome relativo, ele vai encabeçar uma oração subordinada adjetiva. Todo pronome relativo vai encabeçar uma oração subordinada adjetiva. E não existe oração subordinada adjetiva sem uma oração principal. E quem introduz uma oração subordinada adjetiva é o pronome, o que, por favor? Relativo. Então, esse que, dentro do texto, ele tem um papel fundamental. Ele é um elemento, o que, por favor? Coesivo. E é um elemento coesivo, que é um elemento de ligação. Ele liga a oração 1, comprei o livro, a oração 2, que você recomendou. Além de conectar as orações, a oração subordinada, a oração principal, além de conectá-lo, evita a repetição desnecessária do seu termo antecedente, dando coesão, dando coerência, estabelecendo a ligação, a progressão temática do texto. Muito bom, Valério. Vamos lá. Eu ainda coloco para você aqui, ó. Que é o que eu coloquei aqui, ó. Na verdade, eu acabei resumindo aqui. Vamos aqui, ó. Deixa eu me colocar. A gente voltou aqui. Ok. Ficou claro. Aquele ali está repetitivo. A gente acabou de falar. Tanto é repetitivo, ó. Então vai ficar o seguinte. Como é que vai ficar aqui, Valério? Resumindo as duas orações. Vai ficar o seguinte, ó. Comprei o livro, você recomendou o livro. Ó. Repetição desnecessária do termo livro. Eu vou reunir as duas orações em um só período. Reuni, mostrei para você. Ó. Comprei o livro que você recomendou. Olha aí, ó. Ficou então aqui o período que? Composto. Ficou excelente, que eu já havia falado com você. Agora, querido, eu vou começar a entrar com você. Dá uma olhadinha aqui para mim, querido. Dá uma olhadinha aqui para mim. Você agora vai começar a aprender, a abordar, a identificar cada pronome relativo no seu quadrado. Para isso, é indubitável que você siga alguns passos. Quais os passos que eu vou ter que seguir, Valério? Comigo aqui na tela, ó. Vem comigo aqui para você seguir esses passos aqui, por gentileza, ó. Não me deixa na mão. Então, primeiro, ó, tá aqui, ó. Primeiro passo. Eu vou buscar, obviamente, os verbos. Se eu tenho 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações. 4 verbos, 4 orações. O segundo, eu vou identificar o pronome relativo. Eu vou identificar o pronome relativo, se é o que, se é o quem, se é o cujo, se é o onde. Eu identifico o pronome relativo. Identificado o pronome relativo, eu vou identificar o referente do pronome relativo. Dentro do texto, ó. Eu tenho que identificar o referente do pronome relativo dentro do texto? Sim, porque o pronome relativo vai evitar a repetição desnecessária do seu antecedente, dando coesão, dando sequenciação, progressão às ideias do texto. Então, primeiro, eu acho os verbos. Segundo, eu identifico o pronome relativo e o seu referente. Ok? Depois, Valério, eu vou construir uma nova oração, em que no lugar do pronome relativo, que é o que é o quem, que é o cujo, que é o onde, eu vou colocar o referente dele. Então eu achei o que? O referente do que é Valério, no lugar do que eu coloco Valério. Eu achei um cujo, pronome relativo. O referente dele é Maria, no lugar do cujo eu coloco Maria. Então, olha só, construa uma nova oração, em que no lugar do pronome relativo, que é o que, é o quem, você vai colocar o referente dele. Ok, maravilha. Vamos ao terceiro. Esse terceiro eu volto daqui a pouco. Vamos para o quarto aqui, o terceiro eu volto daqui a pouco. Então, faça a análise sintática, construa uma nova oração em que no lugar do pronome relativo, você vai colocar o referente dele. Colocado o referente do pronome relativo no lugar do pronome relativo, agora,
Faça a análise sintática da nova construção, com o objetivo de descobrir a função sintática do referente. Então, eu vou fazer uma nova função sintática, uma nova construção, com qual objetivo? De descobrir a função sintática do referente. A função sintática do referente, olha lá, ó. A função sintática do referente vai ser a função sintática do pronome relativo. Parabéns, você identificou a função sintática do pronome relativo. Achei a função sintática do referente? Eu coloco o relativo no lugar do referente e é a mesma função sintática. É a mesma função sintática? Sim. Então é a dica para descobrir a função sintática do pronome, o que, por favor? Relativo. Então eu tenho que seguir essas dicas. Vamos ver se você está entendendo? Bora! Vamos ver se você está de fato entendendo. Vamos embora. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer aqui, ó. Qual é o primeiro passo? É buscar os verbos. Vamos lá, abençoadinho. Quantos verbos eu tenho? O garotinho olhava, curioso, o balão azul, que sobrevoava o parque. Qual é o primeiro passo? É buscar os verbos. Tem um verbo olhar e eu tenho o verbo sobrevoar. 2 verbos. Segundo passo. O segundo passo, eu vou identificar o pronome relativo. Olha lá. Cadê o pronome relativo? O que, ó? Esse que, ele é pronome relativo. Valério, como é que eu sei que esse que é pronome relativo? Primeiro, ó, esse que é para ser pronome relativo, eu vou ensinar lá na frente. Mas primeiro, para esse que ser pronome relativo, 2 requisitos. Primeiro requisito, tem que ter antecedente e um substantivo. Cadê o antecedente desse que? Esse que tem antecedente garotinho? Ou esse que tem antecedente balão azul? Aí você fala, eu não sei. Sabe? Pela leitura você sabe. Quem é que sobrevoava o parque? Era o garotinho? É o garotinho que estava sobrevoando o parque? Não. Quem é que sobrevoava o parque? É o balão azul. Ah, então esse que, pronome relativo, ele tem antecedente e o substantivo. E o substantivo aqui não é garotinho. O substantivo aqui é quem, por favor? É o balão, ó. Então, esse que, ele tem que ter como antecedente um substantivo. Cadê o antecedente desse que substantivo? Balão. Lembrando que azul é um adjetivo, é uma característica. Então, o que, pronome relativo, tem que ter antecedente substantivo. Depois, ele vai poder ser trocado pelo seu sinônimo. Esse que tem antecedente balão. Balão azul é masculino. Eu vou trocar esse que, então, pelo qual, ó. O garotinho olhava curioso o balão azul, o qual, esse que, pode ser trocado pelo qual? Sinônimo do que? Então troca. O garotinho olhava curioso o balão azul, o qual sobrevoava o parque. Posso ou não posso? Sim. Esse que, então, para ser pronome relativo? Diga lá, quantos requisitos? 2. Primeiro, tem que ter antecedente substantivo. Ele tem antecedente substantivo? Tem. Cadê o antecedente dele? O balão azul. O referente dele é balão azul. Segundo, ele pode ser trocado pelo seu sinônimo, o qual. Pode ser trocado pelo qual? Pode. Então esse que é pronome, o que, por favor? Pronome relativo. Aí todo pronome relativo, ele tem que juntar 2 ou mais orações em um só período, evitando uma repetição do seu antecedente. Ah, então primeiro, eu peguei os verbos. Segundo, eu vou identificar o pronome relativo e o referente dele. O referente desse que é balão azul. Muito bem. Agora, para eu saber que esse que realmente é pronome relativo, eu vou construir uma nova oração. Vai construir uma nova oração? Sim. No lugar do pronome relativo, que é esse que, eu vou colocar o referente dele. Então, esse que aqui, ó, o referente dele é o balão azul? Sim. Aí, no lugar desse que, eu vou colocar novamente o balão azul, fazendo uma repetição. Então, vamos lá. No lugar do que, eu vou colocar aqui, ó, o balão azul, que é o seu referente. Estou construindo uma nova oração em que, no lugar do pronome relativo o que, eu estou colocando o referente dele. Esse que tem o referente balão azul. Esse que é o balão azul. Agora, eu vou fazer a análise sintática. Faça a análise sintática. Vamos embora fazer a análise sintática. Ó, segura aqui na minha mão.
Vamos fazer análise sintática. Ó, eu tenho o verbo olhar e eu tenho o verbo sobrevoar. O garotinho olhava curioso o balão azul. Isso é uma oração. Oração 2. O balão azul sobrevoava o parque. Então vamos fazer agora a análise sintática dessa nova construção. Com qual objetivo? Com o objetivo de descobrir a função sintática do referente. Esse que, o referente dele é o balão azul. No lugar do pronome relativo, eu coloquei o balão azul. Com qual objetivo? Para descobrir a função sintática do referente dele na oração. Então vamos fazer a análise sintática? O balão azul sobrevoava. Faça a pergunta para o verbo para você achar o sujeito. O que é que sobrevoava o parque? O balão azul. O balão azul está na função sintática de sujeito. Repita, Valério. O que é que sobrevoava o parque? O balão azul. O balão azul é o sujeito. Ah, Valério. Então, se esse que tem antecedente balão azul, eu, no lugar do que pronome relativo, eu coloquei o seu antecedente. Fiz a análise sintática. O antecedente do que passou a ser sujeito. Se ele passou a ser sujeito, então quer dizer que o vocábulo que também será o que, por favor? Sujeito. Vamos ver? Bora. Ó, vamos fazer a análise sintática. O que é que sobrevoava o parque? O que é que sobrevoava o parque? O quê? Mas esse que, o referente dele, na verdade, é o balão. É o balão, o que, por favor? Azul. Ah, então para eu identificar a função sintática do pronome relativo, eu busco o seu antecedente. No lugar do pronome relativo, eu coloco o antecedente, faço uma nova função sintática. A função sintática que o antecedente ocupar no período é a função sintática que o pronome relativo ocupará. Então, o balão azul é sujeito? Sim. Esse que está na função sintática de sujeito. Sendo que o que é que sobrevoava o parque? O que? Mas quem é o que de fato? O balão azul. O balão azul sobrevoava o parque. Então, parabéns. Você identificou a função sintática do pronome relativo. Queridão, dá uma olhadinha aqui para mim. Dá uma olhadinha aqui para mim. Foi difícil identificar a função sintática do pronome relativo? Não. Muito tranquilo. Então, busca o pronome relativo. Agora, achou o pronome relativo? Qual o referente dele? Achei o referente dele. Pega o referente do pronome relativo e no lugar do pronome relativo você coloca o referente dele. Faça uma nova estrutura sintática com o objetivo de achar a função sintática do antecedente. Achou a função sintática do antecedente? Sim, é sujeito. Então o que vai ser sujeito? Não, o antecedente é o objeto direto. O que vai ser o objeto direto? Não, o que é objeto indireto. Então, o antecedente é o objeto indireto. Então, o que vai ser o objeto indireto? O antecedente do que é complemento nominal. Então, o que vai ser complemento nominal? É muito simples, ok? Vamos tomar uma água e voltaremos com mais exemplos para fortalecer o nosso conhecimento. Não sai daí, não.